31 anos de carreira, o delegado da Polícia Civil, Antônio Assunção Deolim, do PP, está na Lespe para o seu terceiro mandato consecutivo. Policial de grande destaque, o delegado Olim já chefiou o DHPP, o DENARC, o DEIC e o DECAP. É presidente do Tribunal de Justiça Desportiva desde 2016, que trata das torcidas e casos de racismo, entre outras missões. Destacou-se também em investigações de casos como o da queda do avião Fokker Sendatã no Jabaquara, em 31 de outubro de 1996. Também atuou prontamente no caso do avião dos Mamonas Assassinas. Aqui na casa, é presidente da Comissão de Fiscalização e Controle e vice-presidente da Corregedoria Parlamentar. Durante o podcast, o Dr. Olim conta muitas histórias, mas começa dizendo o que é melhor, ser delegado ou deputado. O delegado, você tem o seu mundinho, que é o máximo que você pode alcançar. Então, se você como delegado, se você chutar a canela de alguém lá que não gosta muito de você, aí você é usado. Aqui ninguém me usa. Aqui eu faço o que eu quero, quem me colocou foi o povo, então não dou satisfação para ninguém, a não ser para o meu eleitor. E na sua terceira reeleição, mais de 200 mil votos, como é que é reconquistar esse eleitor para estar numa próxima? Olha, é o que eu falo, o eleitor cansa do deputado, o eleitor cansa de votar naquela pessoa. Eu, graças a Deus, ao contrário, eu subi de votação. Sempre fui o quarto, terceiro, quinto, sempre mais votado do Estado, oitavo, até o oitavo, nunca passei para baixo disso. Então, eu acho que o eleitor é o seu trabalho do dia a dia, né? Eu investi muito na segurança pública. Eu parti pesado para cima da segurança pública no meu mandato de 2018. Meu primeiro mandato, eu aprendi como é que funcionava, fiquei na primeira carteira, sentado, aprendendo. Peguei todos os deputados aqui que eu vi, que eram deputados que você podia aprender alguma coisa, que tinha muito nego ruim aqui. Entendeu? Quem entrou aqui caiu aqui, depois não voltou mais. Então eu aprendi, então eu acho que eu só fui somando, mostrando para a população, não a segurança pública só, mas outras áreas que eu também ataquei pesado e a população viu, gostou e me reelegeu para cá novamente. Delegado Olim sempre foi muito conhecido pelas atuações nos casos que investigava, seja no DEIC, no DHPP, no DENARC, entre eles a cobertura, quais as investigações do acidente aéreo com Fokker Sendatã, que caiu ali na região do Jabaquara. Também, acho que o mais conhecido, onde o senhor ficou mais conhecido, até, por favor, o senhor me corrija, a questão do acidente aéreo dos Mamonas Assassinas. Foram 3 acidentes. E o outro foi do aeroporto de Congonhas, aquela tanque também que atravessou a pista. Eu era o titular do aeroporto de Congonhas, fui o primeiro a chegar no acidente. O do Jabaquara, eu estava entrando no plantão do Garra e avisaram que tinha acabado de cair um avião. Eu morava em Moema, eu cheguei em 5 minutos lá e vi uma coisa muito triste. E os Mamonas, eu estava de plantão no Garra, numa rebelião de presos na área norte, quando os bombeiros falaram, nós não podemos mais ajudá-los, os senhores, nós estávamos apagando fogo com os presos. Na época tinha preso em distrito. Tinham colocado fogo e nós temos que subir, que acabou de cair um jatinho na Serra da Cantareira. Aí, como ali já estava calmo, deixei minhas viaturas lá e acompanhei os bombeiros para lá. Depois vim saber que eram os Mamonas Assassinos. Nós ficamos ali, o avião deles caiu meia-noite, eu cheguei meia-noite e 20 e fiquei até o outro dia, no final da tarde, para a liberação dos corpos, para ir para o ML. E a comoção foi muito grande em São Paulo com a morte desses jovens. Inclusive, nesses casos, eu acompanhei como repórter de rua, tanto no caso que você estava lá. Do Fokker, você sempre teve em todas, né? Tempo de Jovem Mamonas, Pan. Isso. É que Jovem Pan era a primeira a chegar em todas as matérias. Eu tinha um relacionamento. Aliás, eu tenho um relacionamento muito bom com a imprensa. Sempre tive um relacionamento bom. E como eu sempre apareci muito, tanto é que me elegeu. Porque eu sempre fui muito transparente. Eu fui para o DENARC, lá tinha como é que era o DENARC? O DENARC as pessoas falavam, olha, não podemos, vamos prender, não chama a imprensa nada. Eu já sabia que eu chamava a imprensa. Eu falei, não, a imprensa vai ser avisada, aguarde aqui no DENARC, depois que eu der a cana, eu quero a imprensa chegando junto para ver a quantidade de droga, tem que ser mostrada, é transparência, não tem nada para depois. Então, acabava de dar aquela prisão de 300, 400 quilos, 500 quilos de cocaína, pode encostar. Vocês encostavam em 2 minutos, deixavam no bairro próximo. Quer dizer, eu sempre foi muito bom isso para mim. Acho que foi por isso que eu fiquei muito conhecido. E a mesma coisa nessa parte, tanto dos Mamonas quanto as ocorrências que eu participei.
E a cobrança é muito grande do eleitor frente a uma pessoa pública e tão conhecida como o senhor. Ah, muito. E hoje é uma coisa muito gozada. Hoje eu estou andando, principalmente, todo motorista de ônibus me conhece, todo motorista de praça me conhece, todo segurança me conhece. E garçom de restaurante. Onde eu for não tem jeito, que eles me conhecem, tiram foto, me cumprimentam. Então, por isso eu ando com um carro com o vidro sem ser, não blindado, que eu ando com um carro blindado, mas... Sem isso filme. Vidro sem isso filme, nossa, aí o cara começa a buzinar, tudo bem, aí tem que abrir o vidro, quer dizer, é muito conhecido. Isso aí, eu acho que foi do tempo de polícia, porque eu falo que a polícia, quem não gosta da polícia é bandido. Gente do bem, trabalhadora, que sai cedo para trabalhar, adora a polícia. Quem não gosta da polícia são pessoas vagabundas que têm raiva da polícia, porque já aprontaram. Por isso que eu acho que a maioria das pessoas mais votadas são que vêm ligado à segurança pública. Falando na questão da polícia e pensando no policial civil, em algum lugar do mundo, os homens da polícia civil utilizam câmeras ou não? Eu não conheço. Eu não conheço. Porque é diferente, né? Os Estados Unidos aquele que tem uniforme, e aquele que sobe um pouquinho mais graduado, ele faz a investigação com roupas normais, que seria a polícia civil daqui. Não usa câmera. E os demais usam câmeras. Agora que a polícia está com câmeras, eu sou contra câmeras no choque, eu sou contra. Polícia militar do choque com câmeras, eu não sou a favor. Por quê? Porque eu acho que expõe muito tudo que acontece, eu sou contra. Ou então deixar um só com a câmera, ou o motorista, ou o responsável pela guarnição, o oficial, ele vai ficar com a câmera. Porque ele vai estar junto, entendeu? Os demais, eu sou a favor, acho que até protege o policial, principalmente o policial de periferia, que ele chega sozinho numa ocorrência, chega lá, arruma algum problema para ele, a Câmara vai defendê-lo, entendeu? Então eu acho que a Câmara veio para ficar, não vai dar para tirar, não dá para nadar contra a maré. Todo lugar está tendo Câmara, então eu acho que devia colocar mais Câmara nos policiais que fazem a parte de estrada, policiais que fazem o trânsito, policiais que fazem o meio ambiente, esses também tem que pôr Câmara. E já estão aqueles que estão dentro do que fazem o patrulhamento diário. E de escola também, sou a favor. Então, eu acho que policial civil não tem o porquê. Primeiro que é investigação, policial civil não vai para o confronto, só quando não tem jeito mesmo, tem o confronto, mas não é o dia a dia da Polícia Militar, que a Polícia Militar atende milhões de pessoas por ano. Então, quer dizer, eu acho que ela, pelo que ela atende, pelo que ela trabalha, o que acontece é muito pouco de problemas. O senhor deu, nessa resposta, algumas diretrizes para novas perguntas. Inicialmente, questiono o senhor, como é que o senhor vê a redução ou até o corte completo de investimentos que o governador Tarcísio anunciou recentemente para novas câmeras das polícias? Então, eu não estou entendendo o governador Tarcísio, vou querer falar com ele. Eu falei já com o Samuel, que é o secretário da Fazenda, porque eu fui relator de 2 orçamentos. A verba maior que a polícia teve até hoje, as polícias, fui eu que dei. Uma 24 bilhões, que eu fui relator em 2018, e relator agora, na mudança de governo, que é o fim do mandato, eu fui o relator também, que eu dei para as polícias 27 bilhões. Eu vi o orçamento aqui, uma foi 24, outra 27 bilhões. Eu vi o orçamento aqui, tiraram 9 bilhões desse orçamento. Quase 30%. Da segurança pública. Como tiraram também da educação, tiraram um monte, mas eu quero saber, só a Polícia Militar custa mais de 10 bilhões os salários. Então eu não estou entendendo como é que vai ser os investimentos. Esses 27 bilhões que hoje a polícia tem, helicóptero novo, comprado para a PM, esse armamento moderno que foi comprado, essas viaturas de primeiro mundo, que foram dados pelo governo anterior, inclusive com meia blindagem, isso tudo foi dos 27 bilhões que eu dei. É muito dinheiro para a segurança pública. Agora, Pacha tirou 9 bilhões, é 9 bilhões a menos, é 19, 18 bilhões que é o orçamento. Então, eu não estou entendendo. Ele não soube me explicar, o secretário, meu amigo, mas eu vou cobrar. Eu não entendi se eles querem que a Polícia Militar e a Polícia Civil passe aqui a canequinha para os deputados derem tudo em emenda para poder dar para a segurança pública, mas nós não temos só segurança pública. Nós temos saúde, nós temos educação, tenho vários locais para dar verba. Então, isso que eu não entendi, vou ver depois, vou cobrar. Porque realmente ele tirou muito, e teve lugares que ele deu muito dinheiro e teve lugares que ele tirou. Eu digo para você da saúde, que é a educação, que é o maior orçamento, que no meu foi 49 bilhões que eu deixei, eu acho que baixou para 30, se não me engane. Então é uma noção assim bem grande, né?
Tirou muito Uma orçamento. redução de 30%. Muito. É uma redução que ele está pensando, que ele tem uma lei que ele quer aprovar aqui, de tirar 5% daquele obrigatório. E o já contando da com PEC isso. do manejo, né? Já querendo contar com isso. Projeto do Agora, manejo. a gente não pode tomar cuidado, nós não podemos deixar nossas crianças desamparadas, que eu acho que eu acho que tem que ter. A escola é tudo, é integral, tem que ser mais, por mais escolas integrais, comida, o irmãozinho que está em casa, almoço, café da manhã, almoço e jantar, para ir na escola comer junto, que tem gente que só faz a refeição da escola. Então ele que possa sair da casinha dele e vai lá comer junto com o irmãozinho dele lá na escola, eu sou a favor. Então eu cobro isso e vou cobrar. Agora com esse orçamento eu não entendi bem qual que é o do Tarcísio, mas nós vamos conversar com ele. Como é que o senhor vê os casos de violência nas escolas? E em relação a essa questão de projetos de lei aqui, inclusive, do senhor, qual o mais importante neste terceiro mandato? Seria o da lei da Maria da Penha? Eu tenho um projeto da Maria da Penha, eu tenho um projeto muito importante, que é da gente fiscalizar um pouco mais partes de químicas, que fica com a Polícia Federal e com o Exército. Primeiro com o Exército, não tem que fiscalizar nada. Você tem que ficar no quartel e é muito mal, já roubam armas lá. Quietinho lá dentro. Está muito bom o tamanho deles. O senhor ficou surpreso com esse roubo? Não fiquei surpreso nenhum. Um bando incompetente, desculpa falar. Guerra estamos nós todos os dias na rua. Eles nunca tiveram em guerra. E todos eles se metem. E tá aí mostrou como eles são fracos, ficaram com 300 negros presos e quem descobriu tudo foi a Polícia Civil. Que investigou e conseguiu. Eles deixaram 160 presos, depois deixaram mais não sei quantos. E quem acabou descobrindo as armas fomos nós. Não adianta. A gente sabe como fazer. Então eu acho que a incompetência é muito grande. Então não vou bater mais do que eu tenho que bater, mas eu acho isso, que a gente tem que olhar, guerra todo dia estamos nós, e cada vez mais a responsabilidade de armamento é deles, então eles têm que ter responsabilidade. Esse projeto que eu fiz é um projeto que produtos químicos sejam controlados pela Polícia Civil. Certo? Nós é que temos que saber, nós é que temos que olhar, nós é que temos que ter a multa, nós é que temos que abrir o inquérito, instaurar o inquérito, processar quem fizer uma coisa que venha fazer prejudicar as outras pessoas. Tá? Eles não têm que fazer nada disso, não tem o porquê eles fazerem isso. Já tem bom tamanho já deles terem os lugares melhores de São Paulo nobres para ter o Exército. Tem o seu projeto de lei, o 279 de 2021, que vai agora a plenário para a votação, que diz respeito à lei que impede a admissão de servidores terceirizados ou comissionados. Crimes hediondos e Maria da Penha. Isso. É nada mais justo. O cara tem um processo das costas, que é um processo de agressão à mulher, ou algum crime hediondo, que a gente põe no tráfico, estupro, homicídio, e ele ainda vai ser funcionário, o Estado vai pagar um salário para ele, ele vai entrar como nomeado por algum, até como eu iluminado, um deputado, como eu nomeio o cara e não vou levar os antecedentes dele. Então acho que é isso, não tem que ter, quer dizer, a pessoa do bem não consegue entrar, e aquele que tem um monte de passagem vai ser funcionário público, receber do Estado? Negativo. Então vamos tentar aprovar e vamos cumprir isso aí. Polícia Civil não ficou sem um aumento representativo esse ano, em detrimento à Polícia Militar? Um aumento? De salário? Isso. Não, igual, ao contrário, menos. Na hora de fazer as contas lá, então, mas os delegados a Polícia Civil ganhou menos. Ganhou menos. Os delegados aumento, ganharam menos. Hoje nós estamos, que é o chefe da Polícia Civil, é o delegado. Hoje o perito está ganhando mais salário. Uns erros que houveram quando fizeram os cálculos, e eu deixei passar porque eu queria o aumento e não queria atrapalhar a vida de ninguém, e o Derrite é meu amigo, mas no próximo aumento nós vamos conversar para tirar essas diferenças que várias carreiras foram. O investigador de polícia tem nível universitário ganhou menos aumento que o soldado da PM, que não vou dizer que vale muito, o soldado tem que ganhar muito mais, porque ele se arrisca todo dia na rua. Sou a favor, sou amigo da Polícia Militar, nunca ficou tão unida a Polícia Militar com a Polícia Civil, porque hoje é polícia mandando em polícia. Hoje nós temos um policial, delegado de polícia como adjunto e um capitão da PM, que é deputado, na verdade, como secretário de Segurança Pública. Então acho que o Tarcísio foi muito feliz e macho de fazer isso, que foram vários contra ele, porque o negócio é colocar promotor, juiz, jurista. Chega, quem entende de polícia somos nós, general, coronel, ninguém quer isso aí, ninguém quer esse pessoal. Eu, pelo menos, não quero nada, não quero nem que eles passem na porta com a gente. Nós temos que trabalhar nós sabemos o que é investigar, nós sabemos o patrulhamento de rua, como tratar as pessoas, entendeu? Então eu acho que ele foi muito feliz e eu parabenizo toda vez o Tarcísio por causa disso. Como reduzir a sensação de insegurança na cidade? Então, Inclusive, o senhor mesmo foi vítima de assalto. O São Paulo é o mais seguro de todos os estados. No meu bairro não pode sair por conta de motoqueiro. Mas você não anda com essa segurança. Mas São Paulo é o mais seguro em todos, em número de homicídios, em roubos, em furtos, em tudo. Latrocínio, tudo. Mas você não anda com a segurança. Essa sensação é que tem que mudar.
Então, o que, que é? Mais polícia na rua. Nós estamos defasados em homens. A Polícia Civil em quase 20 mil homens. Sim. Então, temos concursos. Demora para conseguir colocar todo mundo, porque o cara fica um ano na academia e tal. A Polícia Militar nunca ficou tão defasada. Também está defasada. Mas isso já vem desde os governos Geraldo Alckmin para cá, que nunca contratou. Eu acredito que até o final do governo Tarcísio, espero que ele fique mais 4 anos, que ele não queira sair candidato a presidente, nenhuma aventura, que ele está eleito, e consiga colocar a segurança pública em ordem. O que é pôr em ordem? Policiais das ruas, bem pagos, viaturas de primeiro mundo, salário de primeiro mundo e cobrança de trabalho desse pessoal. Precisa cobrar. Eu sou a favor, eu sempre cobrei. As minhas viaturas eram as mais bonitas, os meus gabinetes eram os mais bonitos, eu era o mais chato, eu ia numa ocorrência, a minha ocorrência tinha que chegar todo mundo do mesmo jeito, até a barba do policial olhava. Senão ele ia para casa tomar banho e fazer a barba. Em seu primeiro mandato, o deputado Capitão Telhada, do PP, reuniu um grupo técnico para apresentar propostas ao governador, como a questão da policial gestante e da mulher PM no geral. Hoje, o percentual feminino atinge de 30% a 40% da tropa. Durante o podcast da Lesp, o deputado explica a importância da sua frente parlamentar do direito militar. Frente parlamentar, primeiro que quando eu cheguei aqui no mandato, eu percebi que é uma ótima ferramenta. Por quê? A frente parlamentar, ela nos dá uma liberdade, uma autonomia de congregar no mesmo grupo de trabalho diversas pessoas técnicas daquele assunto e, assim, a gente fomenta ideias. Eu creio que quando a gente junta pessoas que têm perspectivas diferentes, mas que têm um objetivo único de trabalhar por aquele tema, não tem como dar errado. Então eu gostei dessa ferramenta quando eu cheguei aqui na Assembleia e comecei a pensar... Você que está estreando esse ano. Primeiro mandato. Então eu falei, que temas que nós vamos atacar? Escolhi alguns temas chaves, sendo que cada deputado pode ter 3 frentes parlamentares. É uma frente específica, um tema até difícil, assim, porque ele é jurídico, é sobre o direito militar. Por que que eu escolhi esse tema, né? Primeiro, o direito militar é uma parte do direito, assim como nós temos o direito constitucional, o direito civil, o direito penal. O direito militar ele é o mais antigo do Brasil. É o direito, o TJM, por exemplo, Tribunal de Justiça Militar, é o tribunal mais antigo do Brasil. Então, ele é um direito antigo, tradicional, porém, ele tem pouca expressão nos dias atuais. Exemplo, poucas faculdades oferecem a matéria direito militar, não cai na prova da OAB, não é matéria obrigatória do bacharel em direito cursar. Então ele veio perdendo espaço dentre os advogados, dentre os bacharéis em direito e acabou se tornando um nicho muito específico. E o que acontece? Quando perde visibilidade o tema, começa a ter dificuldade para quem trabalha naquela área. Só que eu sou policial militar, eu acompanho a vida dos advogados, eu sei quanto eles sofrem para estar defendendo o policial, para ter lastro, para defender o policial militar que é submetido a esse direito, ao Código de Processo Penal Militar e ao Código Penal Militar. Então eu conheço as dores do advogado, do defensor, em exercer a sua atividade e defender o agente público, defender o militar. Conversei muito com advogados, amigos meus, e nós chegamos à conclusão de que a frente parlamentar seria um ótimo espaço para trazer a importância devida a esse tema, porque nós vamos conseguir congregar nela. Se você pegar imagens do nosso lançamento da semana passada, vai notar que várias personagens estão naquela mesa. Sim. Importantíssimas. Multidisciplinar. Multidisciplinar. Tem eu lá, que é o parlamentar, tem um parlamentar federal, que é o Coronel Telhada. Então, o tema é da Justiça Militar Estadual, é comigo. É da Justiça Militar Federal, que tem os militares das Forças Armadas. Tem o Coronel Telhada para trabalhar lá em Brasília. Nós tínhamos na mesa, e vai fazer parte do grupo de trabalho, juízes militares do TJM, inclusive o presidente do TJM estava conosco. Ele já fez o podcast aqui conosco também. Que legal, uma pessoa muito bacana, coronel da Polícia Militar, juiz militar, faz um trabalho sensacional, muito técnico, muito inteligente. Tínhamos na mesa, e vai fazer parte, advogados da OAB, representantes da OAB, que labutam no direito militar, associações representativas da Polícia Militar, ouvidoria das polícias e sociedade civil, policiais militares que estão na ativa, né, na Polícia Militar e trabalham diretamente com essa matéria, nos procedimentos administrativos e nos procedimentos, nos processos, né, regulares. Ou seja, nós estamos congregando aí 7, 8 personagens, figuras que trabalham direta e indiretamente com esse tema, e nós vamos tirar essa discussão só da internet. Nós vamos tirar essa discussão só dos quartéis.
né? Aquele grupo fechadinho ali, que é um grupo de advogado que discute, mas não consegue prosperar. Abrir para a sociedade, inclusive com Exato. projetos. Nós vamos trazer essa discussão para o local que ela deve estar, que é a Casa do Povo, que é o parlamento, que é daqui que, de fato, vão sair as propostas que podem ter, que podem objetivar e podem, de fato, se concretizar em alterações. Então, muitas vezes a gente fala, manifesta, grita, só que se não tiver um legislador sentando, escrevendo algo concreto, bem pensado, técnico e que seja viável, não vai para frente. Morre na Por praia. mais justa que seja aquele pleito, muitas vezes ele não prospera porque ele está sendo discutido no lugar errado. Então, esse foi o meu objetivo com a Frente Parlamentar do Direito Militar, trazer a discussão aqui para dentro da Assembleia, fazer um grupo técnico bom, que cada um saiba do que está falando e começar a apresentar propostas, indicações ao governador, né, quando a gente discutir o tema, analisar e discutir, apresentar indicações ao governador para que muitas coisas são de iniciativa privativa do executivo, então apresentar indicações para que ele nos apresente, indicações para a própria Polícia Militar, muita coisa é administrativa, a própria PM pode ter um decreto ali administrativo, né, uma diretriz, uma norma que regule aquele assunto que a gente está tratando na frente. Outras iniciativas vão ser do parlamentar, então partirão de mim, outras partirão do Parlamento Federal. Então eu estou muito convicto, muito otimista de que essa frente vai trazer resultados. Então, que fique claro, né, quem nos acompanha, o que nós vamos debater nessa frente parlamentar é sobre o direito como um todo, que envolve juízes, promotores e advogados, e também o direito do militar, o direito do policial militar, e trazer um equilíbrio. A minha intenção principal é essa, procurar trazer um equilíbrio entre a eficiência da estrutura militar, baseada na hierarquia e disciplina, que são pilares da instituição militar, natural, só que toda essa eficiência da estrutura militar, ela tem que estar equilibrada com o direito individual do ser humano, do militar. As garantias constitucionais que ele tem, previstas e garantidas ali no artigo 5º da Constituição Federal, têm que ser respeitadas. Então nós temos um Código Penal Militar de 1969, temos os direitos constitucionais de 1988, da nossa Constituição Federal. Temos que equilibrar a eficiência e o garantismo. Então, baseados nesse princípio, eu tenho certeza que nós vamos caminhar muito e avançar em discussões que têm décadas, mas nunca foi feito isso no Brasil. Esse ato, essa postura nossa é inédita em âmbito federativo. É a primeira vez que existe uma frente parlamentar pelo direito militar dentro de uma Casa do Povo. E a partir desse processo multidisciplinar, então, tende a se tornar nacional, com projetos locais, mas também projetos nacionais para toda a federação. Com certeza, já recebi ligações, já recebi alguns contatos de amigos parlamentares de outros estados, querendo entender o que é a nossa frente, qual que é o objetivo, e já falaram, nós vamos copiar aqui no estado X e Y. Estive semana passada com um deputado de Minas Gerais, que também já gostou da ideia, então provavelmente nós veremos essa ideia, e o que é bom tem que ser copiado mesmo, tem que ser aprimorado, porque depois eu vou copiar lá também, e nós deveremos ver no Brasil ou até no Congresso Nacional se repetindo essa iniciativa nossa. Quais outros projetos que, inclusive com a licença de chamá-lo de você, que você já pensa, já tem na gaveta para essa frente parlamentar? Principais objetivos nossos, eu acho que eu classifico como meu principal objetivo agora, inicial, é avançar na questão de duplo grau de jurisdição dos processos militares. O que isso significa? Todo processo judicial no Brasil inteiro, você é condenado em algum processo, existe uma decisão em relação ao seu processo, e você pode discordar daquela decisão e recorrer. Isso é natural. Você recorre em um processo comum, você é condenado em primeira vara, ali, primeira instância, recorre ao Tribunal de Justiça, que depois vai para o STJ, que depois vai para o STF. E aí ela é decidida em última instância e dali não tem mais recursos. Ok, mas o cidadão tem direito de 4 graus de jurisdição para recorrer. O policial militar, nosso praça da PM, em São Paulo, ele responde um processo demissório, por exemplo. Teve um ato, ele foi considerado, de alguma maneira,
com vestígios de indignidade para permanecer na carreira e abre-se um processo exclusório. Beleza. Se chama PAD ou CD, Conselho de Disciplina, esse processo. Os 3 oficiais, que é uma bancada, decide a respeito daquele assunto. E assina, a decisão final é do comandante-geral. Até então não tem recurso nenhum. O processo corre numa via só, o comandante-geral assina sobre a demissão ou não daquela praça. E ele não tem como se defender. Não existe recurso. Por exemplo, não existe um recurso para o secretário de Segurança Pública, por exemplo, para um governador, ou para um outro grau. Maior. Ou seja, é o único processo no Brasil que não existe um duplo grau de jurisdição. Você tem só uma decisão e ela é terminativa. Isso é muito grave e isso, inclusive, contraria a Constituição Federal, que garante esse grau de recurso, uma outra análise, a defesa, né? Então, esse é o primeiro assunto, é o primeiro objetivo, regular e trazer uma proposta concreta, bem escrita, viável, que não prejudique ninguém, que só ajude os policiais a terem a sua defesa garantida. Um outro assunto muito importante, por exemplo, é fazer com que a Constituição Estadual seja cumprida no artigo 136 e 138. Quais são esses artigos? Eles garantem que o policial militar ou o policial civil, aí ele já sai até do âmbito só do PM, o agente público, quando ele é excluído da sua instituição, porém na área criminal ele é absolvido posteriormente, obrigatoriamente o Estado tem que reintegrá-lo. E o que acontece? O policial administrativamente, como é rápido o processo administrativo, ele é mandado embora. O processo judicial é um pouco mais lento. Quando sai a decisão, ele é absolvido. E os nossos policiais não estão sendo reintegrados. Isso deveria ser automático por parte das polícias. Não está sendo. Ele é obrigado a ingressar com o processo judicial, pedindo um direito que já é dele, brigando anos, anos, envelhecendo, gastando. Quando ele consegue ser reintegrado, ele nem tem mais condições de trabalhar. Já passaram 20 anos. Aí ele é reintegrado, aposenta e aí é mais uma briga por carta precatória para receber os atrasados. Então, e o próprio Estado está perdendo com isso. Porque se o policial ele foi absolvido na área criminal, reintegre o policial e coloque ele para trabalhar. A sociedade agradece. Nós precisamos de gente na rua trabalhando. Então, são 2 questões aí básicas que já tem uma discussão já madura, só que, como eu disse, essa discussão não estava aqui dentro, não estava no parlamento. E agora ela vai estar. E agora ela vai poder ser direcionada corretamente, de maneira, buscando uma eficiência, mas assim, de maneira concreta, para trazer um resultado lá no futuro que ajude o policial e a família do policial, que precisa que ele trabalhe, precisa que ele receba um salário, dignidade ao policial, porque nós somos cidadãos como quaisquer outros. Nós não somos subcidadãos, entendeu? E por que eu digo isso? Porque, infelizmente, o Brasil está indo para um caminho que o militar parece que ele é um cidadão de segunda categoria. Você sabia que no Código Eleitoral, que está lá no Senado agora, tem um artigo que coloca uma quarentena para o policial militar e para o militar se candidatar de 5 anos. Ou seja, um militar da ativa, eu, por exemplo, era capitão da ativa, eu não poderia, se esse Código Eleitoral for aprovado, e já foi na Câmara dos Deputados, está no Senado. Se ele for aprovado dessa maneira, o militar da ativa, como eu era, não poderá mais colocar o seu nome no pleito. Não poderá mais se candidatar. Tem que esperar 5 anos. Tem que aposentar e ficar 5 anos fora da carreira, ou pedir baixa e ficar 5 anos fora da carreira para se candidatar. Ou seja, nós não temos o direito mais de se candidatar. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Nós vamos perder o direito ao voto? Porque está indo para esse caminho. Nós somos cidadãos de segunda categoria. E só com a profissão de vocês. Nós não temos direito à defesa plena, como a Constituição garante. Tudo que nós pedimos é equidade, é equiparação. Então, esse é o espírito da Frente Parlamentar. É trazer a voz que hoje eu tenho essa condição, como eleito pelas forças policiais, pelos cidadãos de bem de São Paulo, eu tenho essa possibilidade de ser uma voz aqui dentro que traga esses pleitos justíssimos para a baila e para a gente conseguir estruturar uma frente que, de fato, represente a nossa dor. Que isso faltava no parlamento. Era muita discussão e pouco eficiente. Agora, capitão, recentemente vocês também abordaram a questão da policial gestante. Sim, foi aprovado, inclusive, um programa de defesa, um programa que
traz também a visão, a perspectiva de proteção à policial gestante. A nossa policial trabalha até dias ali, véspera da luz. Mas aí administrativamente, não na rua. Administrativamente, trabalha, só que precisa de um suporte maior. É um programa muito importante. Aliás, a mulher policial, ela também precisa de um olhar maior. Nós estamos vendo que cada vez está ganhando mais espaço as mulheres na polícia. Antigamente, quando abria um concurso, eram uma quantidade de vagas reservadas para a mulher. E era pequena, não chegava a 10% das vagas do concurso, por exemplo. Hoje já é aberto. É aberto homem e mulher. Antes tinha cota, hoje não Sim, tem mais. não. Então, cada vez mais as mulheres estão nas forças policiais, trabalhando no dia a dia na rua, enfrentando crime, e elas devem... Comandos. Comandando, sargentos, tenentes, coronéis, e elas têm que ter, sim, o olhar voltado, porque tem toda essa condição no momento que é mãe, as condições femininas, né? Então, importante esse avanço. Tranquilamente hoje, você chega num pelotão de rua, um pelotão de serviço, tranquilamente, 30% a 40% é mulher. Imaginava uns 30%. É mulher trabalhando. A gente evita, no policiamento, colocar duas mulheres juntas para trabalhar, mas por questão física de enfrentamento ao bandido. Então, colocar duas mulheres na mesma viatura, a gente evita muito, porque sabe que se tiver uma situação de confronto, de ter que segurar o cara ali no braço e tal, o homem acaba tendo uma superioridade em caso de conflito e de luta corporal. Então a gente evita colocar mulheres juntas, mas assim, daria tranquilamente para formar patrulhas femininas a rodo aí por São Paulo, com certeza. Ficamos por aqui com o podcast da Alesp. Até logo mais.